continuando aqui. A gente já pegou aqui a questão, significa então, se ele questionar que só a perícia é responsável, só ela garante a especificidade do ato analisado, você pelo texto estaria errado. Por quê? Porque o texto fala que a perícia é responsável, mas também os seriados ajudam a desvendar esses crimes, certo? Então, continuando. Aí vem ajudam a aumentar o interesse pela área. E aí vem agora um depoimento, né? Então, esse trecho aqui é o autor se posicionando acerca do assunto, agora ele vai colocar alguns depoimentos, até porque eu já li o texto, para que prove o que ele está falando. Então, ele coloca Sérgio Vieira Ferreira, 51 anos, foi o perito que atuou em um dos crimes mais famosos da história recente do país. Então, só ficou faltando uma partezinha aqui, ó. Ele estava de plantão na noite da morte da menina Isabela Nardoni. Então, ficou faltando essa parte. Ele estava de plantão na noite da morte da menina Isabela Nardoni. Aí ficou só faltando aqui, já veio direto para o Nardoni. Em março de 2008, você tem que sempre sublinhar essas situações temporais assim, porque elas marcam a informação no tempo. E foi o primeiro perito a chegar, você vai sublinhar a palavra primeiro, certo? A chegar à delegacia, chegar à cena do crime. O apartamento de Alexandre Nardoni, condenado com base na acusação de ter jogado a filha pela janela. Beleza. Não vejo nada de importante aqui para a interpretação de texto, porque isso aqui é um relato, né, uma narração. Então, você tem que observar quando é que o autor se posiciona. Entrevistado hoje, Ferreira explicou que um perito... Aí ele vem agora a analisar a atividade pericial. Entrevistado hoje, Ferreira explicou que um perito não pode se envolver em nenhum caso. Então, aqui você já vai sublinhar o não e nenhum. Porque ele vai falar assim, um perito pode envolver em alguns casos. Falso, segundo o texto, é nenhum caso. Certo? Somos policiais técnicos. É necessário coletar provas técnicas. Então, aqui não vejo nada de interessante sobre a ideia taxativa. Não se pode emocionar. Aqui, ó, não se pode emocionar. Vocês estão entendendo como vocês têm de ler o texto? Sublinhando o ponto-chave que o autor se posiciona. Então, você tem que pegar... Olha, quando a gente for responder a questão, você vai observar como essas palavras vão te ajudar. Não se pode emocionar. Tem casos, olha aqui, isso aqui é um erro. Ó, tem casos difíceis só que isso aqui é a fala do autor. Né? Então, você tem... Tanto é que lá no texto original, vocês estão vendo aqui as aspas? Elas foram abertas aqui, estão vendo? Então, tem casos difíceis que, como ser humano, você tem que dar aquele break. Então, isso aqui ó, é uma linguagem pessoal, é uma linguagem coloquial, mas essa é a fala do Ferreira. Né? Vai haverá uma questão em que ele pede para analisar essa fala. Afirmou, não estamos aqui, né, que ele vai falar aqui, não é aqui lugar, é atividade policial. Então, não estamos aqui para condenar, aí você vai continuando dessa forma, certo? Vou ler o texto agora de forma mais rápida para que a gente possa responder as questões. Eu vou ter de ler o texto. E vou sublinhando e assim por diante, você vai marcando as palavras-chave que marcam e norteiam o pensamento do autor. Para condenar nem inocentar, mas, estão vendo esse mas, tem que sublinhar, para dar subsídios, não vai falar subsídios, tá, gente? Subsídios. Subsídios para que se tenha investigação honesta. Pronto, fecharam as aspas, então quer dizer que esse trecho aqui é a fala daquele autor, do Sérgio, né, que é o Ferreira, que ele chamou pelo sobrenome. Aí vem outra fala. O diretor do Núcleo de Perícias em Crimes contra a Pessoa da Polícia Técnica de São Paulo, então isso aqui agora se refere à Perícia Técnica de São Paulo e se refere a José Antônio. Então você tem que cuidar para separar a fala de um com a fala do outro. Comenta, tem gente que entra, fica 3 meses e depois não quer mais voltar. Não pode se envolver emocionalmente com o crime. Não e emocionalmente, tá? Essas são as palavras que marcam o raciocínio. Isso não é frieza, isso não é frieza. É profissionalismo. A perícia é imparcial. É importante você pegar isso aqui, porque isso aqui é uma ideia taxativa. A perícia é imparcial, é uma afirmação. Não importa se os vestígios ajudarem a defesa ou a acusação. O processo tem 2 tipos de prova. Olha aqui, o processo tem 2 tipos de prova. Então, isso aqui vai ser uma questão de prova. 2 tipos de prova. A testemunhal e a técnica. Ó. Então, quais são os 2 tipos de prova? A testemunhal e a técnica. Então, quem é que tem? O processo tem 2 tipos. Né? Então, ele fala aqui para vocês, o processo tem 2 tipos. A testemunhal e a técnica. Tem uma questão que você tem de colocar, porque isso aqui taxa o raciocínio, não é qualquer tipo de prova. São 2, e ele coloca os estilos, certo?
Continuando aqui. Não, Gilson, eu não gosto desse negocinho aí, não. Eu gosto de passar mesmo. Então, continuando aqui, pessoal. Aí você, só voltando aqui para vocês entenderem, para a gente continuar. Aí, você tem ó, as pessoas. Deixa eu ver se cortou aqui também. Aqui, ó. Pessoas mentem, vestígios jamais. Então, vamos sublinhar aqui, ó. Quer dizer que a perícia testemunhal e a técnica. Você se lembra que ele falou? Quer dizer que a técnica não falha, mas as pessoas mentem, que é a testemunha, certo? Pontes, da ABC, já vem outro autor agora, outra pessoa. O autor está escrevendo o relato sobre a perícia. Vocês estão percebendo isso? Pontes, da ABC, diz que há demanda para preenchimento dos cargos em concursos públicos para peritos criminais. Tem bastante gente interessada. Estão vendo aqui a fala do Pontes. Tenho recebido estudantes e graduados interessados sobre onde tem concurso. Olha aqui, sobre onde tem concurso. Isso é efeito do CSI, que tem feito uma divulgação enorme. Quem tem feito? O CSI. Comenta, citando o seriado de TV norte-americano, certo? Não precisa mais nada, isso aqui é só um relato mesmo. Aí vem a Dilson Pereira, do Laboratório da Polícia Técnica Científica de São Paulo, comenta que a semelhança entre essa aqui é uma informação importante, ó. Esse autor agora, ele comenta que há semelhança entre a realidade e as séries. Então, aqui, ó, eles estão vendo, fazendo contraponto? Isso aqui pode ser uma questão de prova. Entendeu? Você tem que achar o ponto-chave. Eu sei, porque de tanto fazer isso, eu já sei. Quando eu estou lendo um texto, eu já sei, ó, se isso aqui fosse uma prova, aqui haveria uma questão de interpretação, certo? Então, quanto mais você vai lidando com a técnica que eu te dei nos vídeos anteriores, mais você vai acertar as questões. E há quem fale ainda que não existe técnica para interpretar. Lógico que existe. Você tem que saber. Olha, vocês vão observar que quando eu for responder, porque eu já fui comentando, você vai acertar todas as questões de interpretação desse texto. Não tem como você errar, certo? Entre a realidade da perícia e as séries de televisão que atraem jovens para a profissão. A consultoria para esses seriados é muito boa. Então, a palavra muito. Os equipamentos são os mesmos de que dispomos. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo? Tá com a realidade e a série, mas eles utilizam os mesmos que dispomos. Quem? Nós, a polícia, certo? Evidentemente, nos seriados, posso sublinhar essa palavra, que a palavra terminada em mente eu já disse no vídeo anterior, que tem de sublinhar. Nos seriados, essa informação agora é nos seriados, mostram os produtos top de linha. Isso aqui, top de linha, é a fala dele. As técnicas utilizadas são parecidas. A diferença? Parecida, certo? Aí ele vem, a diferença é que lá, esse lá, é quem, pessoal? São os seriados, certo? Lá eles fecham os episódios em 40 minutos. Aqui é a Polícia Civil, certo? Então, cuidado, ó. Lá não está demonstrando situação temporal, não está demonstrando uma situação espacial. Por exemplo, lá na minha casa, isso é lugar. Agora, lá, aqui está demonstrando, quer dizer, retomando quem? Lá nos seriados eles fecham isso em 40 minutos, que é um filme. Aqui, demora muito tempo, ó. Não recebemos o roteiro, não é filme, é realidade. Entre a realidade e as séries. Olha o contraponto aqui, estão vendo? Às vezes demora 6 meses. Às vezes, não significa que vai demorar 6 meses. Olha, vai ter uma questão aqui, eu tenho certeza que vai haver uma questão aqui, tem muita informação aqui para texto. Às vezes demora 6 meses para fechar um caso. Repetindo, faço o contraponto entre a realidade das séries e a realidade atual. Nos Estados Unidos, né, porque lá ocorrem mais esses seriados, nos Estados Unidos, quer dizer que eles, lá naqueles seriados, eles gastam 40 minutos. Só que aqui pode durar até 6 meses. Não é isso que ele falou? Às vezes, então eu falei pode durar. Eu não falei vai durar. Às vezes seria o pode durar. É uma questão que você vai ter daqui a pouco para você interpretar. Certo? Então, continuando a nossa ideia aqui. E aí, vem mais uma ideia do Moraes. Aí, Moraes, do núcleo de crimes contra a pessoa, concorda. CSI realmente mostra o trabalho que se faz. Então, ele diz que quem realmente mostra o trabalho é a CSI. A CSI, né, que é a empresa CSI americana, é um pouco diferente. Um pouco
Então, ele vai falar que lá, americano é um pouco diferente, porque o perito é policial. Certo? Então, aqui no Brasil, isso não ocorre, né? O perito é perito, não é policial. Vamos ver se ele vai falar isso. Porque o perito é policial. Aqui, o perito aparece só depois que o crime acontece. Então, olha aqui, prestem atenção. Aqui é Brasil. Certo? Agora é lugar. Aí, quando ele fala CSI americana, Estados Unidos, certo? Beleza. Aqui é Brasil, o perito aparece só depois que o crime acontece. Então, quer dizer que a atividade pericial... Resumindo aqui, você tem uma interpretação, ó. O perito, nos seriados, ele, ao mesmo tempo, é a técnica e o policial. Aqui não, aqui é só a técnica, certo? Porque ele só depois que o crime acontece que aparece a atividade pericial. Então, ele está criticando que a atividade pericial, no Brasil, deveria andar em conjunto com a atividade policial, para evitar que o crime aconteça, certo? Mas ele não, no Brasil não é assim, ele não trabalha na prevenção, o perito. Ele trabalha depois que acontece, certo? Então, o perito, aí vamos voltar aqui uma ideia. O perito Sérgio Ferreira, que eu estou no caso da menina citada lá em cima, lembra da Isabela Nardoni, não concorda tanto assim. Então, ele não concorda tanto assim, então ele vai discordar. Lá é quem? Estados Unidos. Dá tudo certo. Lógico, é um filme, né? Colhem a impressão digital e sabem até a cor dos olhos da pessoa. Coisas que não tem nada a ver. Mas é Hollywood. Tem que ter magia, comenta aos risos. Então, aqui já desfazendo... Acabou o texto, né? Então, agora vocês vão prestar atenção no que eu vou mostrar para vocês. Se você, como eu fui apagando, decorrer, já que você tem o material aí, você agora deve ter sublinhado junto comigo. Então, agora, dentro dessas palavras, vocês vão observar que vem a primeira questão da prova. Olha. Vamos lá responder? Olha, primeiro você vai ler com atenção. O que é para você fazer? Assinale a alternativa quem interpreta adequadamente as ideias do texto. Então, significa dizer que autor, comentários. Então, você não vai... Ele não mandou você interpretar a ideia de um autor só. Só a ideia que o autor se posiciona. Ele mandou se pegar tudo que está dentro desse texto. Aí você vai lendo aqui, ó. É tão fácil lidar com essa informação que você vai, ao mesmo tempo eu vou pegar cada uma informação e vou voltar no texto para você. Então, ele quer que você marque a informação adequadamente correta, certo? Então, você tem que ter cuidado para analisar essa questão da prova. Qual que é para marcar? Errado ou acerto? É acerta. Então, vamos lá. O processo criminal caracteriza-se por dois tipos de provas, a testemunhal e a técnica, excludentes entre si, tendo em vista que as pessoas normalmente mentem, mas os vestígios sempre apontam a verdade. Agora, vocês sabem que vocês, num ponto exato, eu até pedi vocês para sublinhar isso aqui, ó. Tá? Um momento que fala aqui, ó, vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar lá se ela está certa. Então, vamos ler aqui, ó. A perícia é imparcial. Não importa se os vestígios ajudarem a defesa ou a acusação. O processo tem dois tipos de prova. Quem tem dois tipos de prova? O processo. Então, acompanhe aqui lá na questão. O processo criminal, lá na questão, ele afirmou o processo criminal caracteriza-se por dois tipos de provas. A testemunhal e a técnica. Então, vamos voltar lá para vocês, ó. O processo tem dois tipos de prova, testemunhar a técnica. Até aqui a questão continua, prossegue certa, não é isso? Agora, quando ele fala, pessoas mentem, vestígios jamais. Então, quer dizer que ele fala que uma exclui a outra? É isso que ele está dizendo? Excludentes entre si? Então, quando ele fala excludentes entre si, é que uma não interessa em relação a... Então, vamos lá, voltando agora. O processo criminal caracteriza-se por dois tipos de provas, a testemunhal e a técnica. Até aqui está tudo bem, não tá? Excludentes entre si, é aqui que você vai analisar. Ó. O que significa excludentes entre si? Que uma não depende da outra, depende sim, só que ele fala o seguinte, que a técnica é imparcial. Ela vai avaliar o testemunho e ela vai avaliar o fato. Só que pessoas mentem e a perícia não. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Mas ele precisa dos dois, se ele está dizendo que existe a testemunhal e a técnica, elas não são excludentes entre si, elas somam entre si.
pode marcar que essa questão está errada, certo? Porque se ele está dizendo que existem dois processos, que é a testemunhal, até como que elas vão ser excludentes entre si? Então, quer dizer que não haveria necessidade, então, de haver uma e outra, se elas se excluem, certo? Aí ele coloca, essas questões são feitas para você errar, você tem que pegar o ponto-chave da questão. É aqui que mata a questão, porque, olha, tendo em vista que as pessoas normalmente mentem, e o texto, isso aqui também está errado, porque olha lá, vou voltar. Pessoas mentem, também está errado, porque o texto está dizendo que mentem, não está falando que normalmente mentem, não. O texto afirma, a questão está dizendo que geralmente. Então, também já estava errado aqui, ó. Essa informação, aqui, olha, normalmente. Tá vendo aqui? Também está errado. O texto está dizendo pessoas mentem, ele afirma, e aqui ele fala normalmente. Mas os vestígios sempre apontam a verdade. Então, quando ele fala a perícia, né, lembrando, voltando lá no texto, ele falou que a perícia jamais. Então, está errado. Aqui e aqui. Pode excluir. Então, a resposta à questão não é a letra A. Vocês perceberam que essa resposta está dentro daquelas ideias que eu pedi para você marcar. Certo? Essa aqui eu até respondi agora, olha, se você tiver prestado atenção na minha ideia aqui, ó. O perito criminal brasileiro atua na prevenção dos crimes. Peraí, vou voltar ao texto. Onde é que vocês leram isso aqui? Olha aqui, vocês lembram um momento, não estou me localizando aqui, mas é um momento que eu falei assim para vocês, ó. O perito só aparece depois. Lembram dessa ideia que eu sublinhei para vocês? O perito só aparece depois. Você tem sublinhado aí. Aí você vai citar, voltar essa linha e vai analisar. Que aqui no Brasil, lá eles realizam isso em 40 minutos, aqui pode durar até 6 meses, e aí no momento exato havia escrito assim, o perito aqui só aparece depois do crime cometido. Então, se ele aparece só depois do crime cometido, segundo as ideias do texto, o perito criminal brasileiro atua na prevenção de crimes? De jeito nenhum. Se ele aparece só depois, então o crime acontece. Então, ele teria que aparecer igual nos seriados. Ele deveria ser policial e perito. Né? Então, quem é... Nos seriados, eu diria que certo. Mas o perito criminal brasileiro, falso. Entenderam? Então, posso eliminar a letra B, certo? Agora vamos pegar aqui, vamos saber se pode ser a letra C. Vamos saber se pode ser a letra C. A diferença no esclarecimento de crimes é que nos Estados Unidos a perícia técnica fecha casos em 40 minutos, enquanto no Brasil, por não haver um roteiro, um caso pode demorar 6 meses para ser encarado. Isso aqui é questão de maconheiro. Aí você tem que analisar o seguinte, vou voltar aqui nessa parte aqui do texto rapidinho aqui para vocês analisarem. As técnicas utilizadas são parecidas. A diferença é que lá eles fecham os episódios em 40 minutos, certo? Aqui, não. Aqui, quando ele fala aqui, é Brasil, não é isso? Não recebemos o roteiro. Então, ele não está dizendo que não é porque não existe roteiro. É porque isso aqui não é filme. A atividade pericial não é um filme. Lá, o filme tem roteiro. E aqui é vida. A vida não tem roteiro. É isso que ele está dizendo. E aí, lá na questão, está escrito assim, ó. Tá até para rir, né? Porque olha quando ele fala assim, enquanto no Brasil, por não haver roteiro, um caso pode demorar 6 meses. Então, ele está dizendo que o perito, a atividade pericial, se tivesse um roteiro, como que ela vai ter roteiro se ele aparece só depois? Então, está totalmente, por haver roteiro, um caso pode. E ele está dizendo também que por não haver roteiro, que dura 6 meses. Não é isso, não. É que ele falou que, como não tem roteiro, eu tenho até 6 meses. Não, ele pode, às vezes, durar 6 meses. Então, consequentemente, a letra C também está errada. Então, a gente vai parar um pouquinho e daqui a pouco eu continuo nessa questão.